Você acha que foi educado, mas você foi treinado. Desde pequeno, te ensinaram a levantar a mão para falar, a pedir permissão para ir ao banheiro, a repetir frases, fórmulas, datas, sem nunca se perguntar por quê. A escola não te ensinou a pensar. Ela te ensinou a obedecer, a ficar em silêncio, a seguir ordens, a esperar que alguém diga o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é bonito, o que é normal. E se você saísse da linha, vinha o castigo, a nota vermelha, o sermão, a vergonha. Você aprendeu que errar é fracasso, que questionar é desrespeito, que discordar é arrogância. E assim, você se adaptou, silenciou suas dúvidas, engoliu sua raiva e começou a se orgulhar da sua obediência. Mas Nietzsche dizia, a obediência cega é a virtude dos fracos. E agora, talvez você perceba, você não aprendeu a pensar, você aprendeu a se curvar. Mas se você ficar até o final deste vídeo, eu vou te mostrar como transformaram a sua mente em uma coleira e te fizeram agradecer por isso. E mais do que isso, eu vou te mostrar como quebrar essa coleira sem que o sistema perceba que você despertou. Eles disseram que a educação era liberdade, que aprender era o caminho para vencer, que o conhecimento ia te fazer crescer. E você acreditou. Acreditou que ir bem na escola significava ser inteligente, que tirar nota alta era sinal de valor, que seguir as regras era o certo. Mas ninguém te contou uma coisa. A educação que você recebeu não foi feita para te libertar. Foi feita para te encaixar. Você não foi preparado para pensar. Foi programado para funcionar. Como uma peça, numa máquina, que gira todos os dias, sem nunca se perguntar por quê. Pense bem. Quantas vezes na escola você teve liberdade de questionar o professor? Quantas vezes pôde escolher o que queria estudar? Quantas vezes foi elogiado por ter uma ideia diferente? Provavelmente nenhuma, porque o bom aluno não é o criativo, nem o ousado. O bom aluno é o que repete, o que não incomoda, o que responde exatamente o que o sistema quer ouvir. O que chamam de educação é apenas formatação. Um treinamento sutil para você aceitar o mundo como ele é sem contestar. Para você seguir ordens, entender hierarquias, se acostumar a se calar. E o mais cruel? Eles fizeram você se sentir orgulhoso disso. Como Nietzsche escreveu, as maiores mentiras são aquelas que aprendemos a amar. Friedrich Nietzsche enxergava algo que a maioria não tem coragem de olhar. Que o mundo não é dividido entre bons e maus, mas entre fortes e fracos. E segundo ele, os fracos fizeram algo genial. Inventaram a moral como forma de vingança. Não conseguiram vencer pela força. Então criaram valores que demonizam a força. Transformaram coragem em arrogância, desejo em pecado, questionamento em rebeldia, silêncio em virtude. Nietzsche chamou isso de moral dos escravos. Um sistema de valores inventado pelos ressentidos, por aqueles que não suportam ver alguém brilhar, porque isso expõe a própria mediocridade. E hoje, séculos depois, essa moral ainda domina o mundo. Basta você pensar diferente e será atacado. Basta se destacar e será julgado. Basta quebrar uma regra e será cancelado. Porque o rebanho precisa de ordem. Precisa de líderes. Precisa de um inimigo para apontar o dedo e de regras que mantenham todos no mesmo nível, baixo. Você foi ensinado que ser bom é ser obediente, que virtude é seguir o que já está definido, que humildade é nunca acreditar que você pode mais. Mas Nietzsche diria, a verdadeira humildade é se recusar a viver abaixo de quem você pode ser. Só que o sistema odeia esse tipo de pensamento, porque quem pensa assim não se controla mais. Olhe bem para o modelo da escola tradicional, todos sentados em fila, um sinal que toca para você se mover. Horários rígidos, uniformes, voz autorizada. Você só pode falar se for chamado. Precisa pedir permissão até para ir ao banheiro. Isso parece com educação
Ou com treinamento militar? Porque a verdade é, a escola nunca foi sobre libertar sua mente. Foi sobre formar bons funcionários. Gente que cumpre horário, que segue ordens, que espera autorização para viver. O nome bonito disso é disciplina. Mas o que ela realmente ensina é a autocensura. Você começa a evitar perguntas, a esconder sua criatividade, a sufocar suas ideias. Por quê? Porque você percebe que quanto mais você pensa, menos você se encaixa. E não se encaixar significa punição, nota baixa, chamada dos pais, exposição diante da turma. Você aprende que ser bom é calar tudo que te torna diferente. Agora, pare e pense. Quantos gênios foram silenciados nesse processo? Quantas mentes livres se tornaram dóceis? Quantos líderes foram treinados para serem seguidores? Nietzsche chamaria isso de castração espiritual. Um sistema que amputa a sua ousadia e depois te dá um diploma dizendo: parabéns, você está pronto para obedecer com excelência. E o pior é que você sorri e agradece. E o que acontece quando essa criança obediente cresce? Ela vira um adulto educado demais para dizer o que pensa, condicionado demais para tomar decisões sozinho, quebrado demais para perceber que foi moldado por medo. É o tipo de pessoa que espera ordens até quando ninguém mais está mandando, que tem ideias, mas nunca executa, que sente raiva, mas a engole com um sorriso, que discorda, mas concorda só para não incomodar. No fundo, esse adulto ainda tem medo da voz do professor, do pai bravo, da rejeição da turma. Ele aprendeu que ser amado depende de não ser demais. Então ele se torna menos ousado, menos direto, menos verdadeiro. Vive com medo de errar, medo de ser julgado, medo de perder o que só mantém porque se cala. Nietzsche dizia: a maioria dos homens vive com medo de ser quem são. E é exatamente isso que o sistema quer. Um adulto que funcione, que produza, que consuma, mas que nunca questione. Porque o dia em que ele pensar por si, o sistema entra em colapso. Nietzsche foi claro: a moral que te ensinaram não é natural, não é sagrada e definitivamente não é justa. Ela foi criada pelos fracos, pelos ressentidos, pelos que não suportam ver alguém mais forte, mais livre, mais ousado, porque isso os humilha. Então eles inventaram um truque. Reescreveram as regras do jogo. Deram ao covarde o nome de humilde, ao submisso, o título de sábio, ao obediente, o rótulo de bom, e ao forte chamaram de arrogante, ao diferente de problemático, ao livre de perigoso. Porque se você não consegue vencer alguém pela força, você tenta vencê-lo pela culpa. Foi assim que surgiu a moral do rebanho. Um sistema que condena a grandeza e glorifica a mediocridade. Você já reparou? O mundo tolera bem os fracos, os apagados, os obedientes. Mas basta alguém falar com firmeza e ele é odiado. Basta alguém pensar fora da linha e ele é excluído. Basta alguém não pedir desculpas por existir e ele é cancelado. Por quê? Porque o forte expõe o fraco. A liberdade de um mostra a prisão do outro. E isso é insuportável. Nietzsche chamaria isso de ressentimento disfarçado de moralidade. E talvez você esteja vivendo assim até hoje, fingindo ser bom só porque aprendeu que ser forte é ser errado. Pensar por si parece bonito nos livros, mas na vida real é solitário, é doloroso e custa mais do que você imagina, porque quando você começa a questionar, você para de agradar. E quando para de agradar, as pessoas se afastam. Você será chamado de arrogante, de difícil, de pessoa complicada. Vão dizer que você se acha, que você mudou, que está frio, rebelde, sem empatia. Mas o que realmente aconteceu é simples. Você parou de repetir.
Parou de obedecer, parou de fingir. E o mundo não gosta de quem pensa. Gosta de quem concorda, gosta de quem se cala. Nietzsche dizia: quem tem coragem de ser livre tem que suportar a dor da exclusão. Porque ser livre é quebrar vínculos com tudo que te anestesiava. É ver o mundo como ele realmente é, e isso destrói suas ilusões. Mas também é o início da sua reconstrução. A primeira vez que você sente que está vivo de verdade. Depois que você acorda, não tem mais volta. Você começa a ver a mentira nas palavras simples. O controle disfarçado de conselho. A prisão por trás dos elogios. E aí vem o medo. Porque você percebe, se nada do que me ensinaram era real, quem sou eu agora? Nietzsche sabia que esse era o momento mais perigoso. Quando você destrói tudo o que não é seu, mas ainda não sabe o que é. Por isso ele dizia: torne-se quem você é, não quem te disseram para ser, não quem sua família esperava, nem quem o algoritmo quer que você imite. Quem? Você. Isso exige coragem, porque você vai andar sozinho por um tempo. Vai tropeçar, vai duvidar de si, vai querer voltar ao conforto da obediência. Mas, se continuar, vai descobrir uma coisa que ninguém te contou. Que dentro de você existe uma força que estava só esperando ser liberada. Não a força da raiva, nem da dominação, mas a força da autenticidade. A força de quem não precisa fingir, de quem não precisa obedecer para ser amado, de quem não aceita mais viver sob ordens, nem externas, nem internas. Nietzsche chamava isso de o nascimento do espírito livre, alguém que cria seus próprios valores, suas próprias metas, seu próprio caminho. Não para destruir o mundo, mas para deixar de ser escravo dele. A verdade é simples, mas você passou a vida toda sendo treinado para ignorá-la. Você foi condicionado a se curvar diante de toda figura de autoridade, a baixar os olhos, a pedir permissão para viver, a repetir, seguir, obedecer. E pior, te ensinaram a se orgulhar disso. Mas agora, você tem uma escolha. Continuar agradando, calando, se encaixando para não ser rejeitado, ou finalmente pensar por si. Só que pensar por si tem um preço. Vai te isolar, vai te doer, vai te quebrar, antes de te reconstruir. Mas é só depois disso que você vai entender o que é viver de verdade. Sem máscara, sem manual, sem dono. Porque o rebanho é confortável, mas só quem pensa com a própria mente é livre. Se isso mexeu com você, siga esse canal para não perder novos vídeos. Comenta aqui embaixo qual mentira você obedeceu por mais tempo. E se você quiser mais, você já sabe onde encontrar.